Esta colocação colocada pelo amigo sobre a embriaguez pelo poder é uma realidade hoje na comunidade cristã e tanto naqueles que exercem a liderança, quanto que aqueles que exercem o ministério da pregação ou uma posição no reino de Deus. Nós estamos diante de situações de pessoas que, sociologicamente falando, não tinha destaque, não tinha uma representatividade, não tinha uma expressão, porque eram pessoas que viviam em redomas, em ambientes limitados, pessoas interioranas, ainda que isto não venha ser um desmérito, mas é uma pontuação no sentido de limitação, de impedimentos a acessos para o desenvolvimento profissional e intelectual. Pessoas que construíram, deram o início do processo construtivo da história da sua vida no campo, na agricultura, outros na construção civil, como servente de pedreiro, como pedreiro, como mestre de obra. Profissões dignas, honrosas, meritórias, mas sociologicamente falando, simples, sem um destaque, sem uma expressão. Aí Deus, por bondade, por misericórdia, tira essa pessoa de trás de uma enxada, de trás de uma maceira, impede dela agora carregar saco de cimento, areia, pedra, tira de motorista de táxi ou motorista de coletivo. Ainda, ressalto, profissões honrosas, nós tiramos o chapéu para essas profissões, são dignas, mas que não há representatividade sociologicamente falando. São consideradas profissões simples, mas volto a dizer, digna e muito honrosa. Mas por bondade, Deus pega essas pessoas e chama para a sua obra, para pregar o evangelho, para cuidar de uma igreja, e Deus vai honrando, vai honrando, vai honrando, e essa pessoa chega a ser presidente de uma igreja, a presidente de uma convenção, os holofotes passam a ser direcionados para ele. Deus vai exaltando essas pessoas. Por outro lado, tem pessoas que sequer pegaram no cabo de enxada, que sequer carregaram um balde de concreto. Pessoas que não sabem o que é um trabalho sacrificial, o que é suar para ganhar o pão de cada dia. Mas o Senhor chamou, e essas pessoas viram no Evangelho uma oportunidade de desenvolver a sua vida sem precisar estar levantando as madrugadas, pegar coletivo lotado, engarrafamento. E Deus chamou para pregar o Evangelho, para cuidar de igreja, para abençoar o seu povo. Só que estas pessoas, ao invés de reconhecerem que tudo é fruto da bondade de Deus, independente da faixa etária, tanto a liderança de uma escola antiga, como esta nova liderança emergente, se embriagaram facilmente pelo poder e não souberam e não estão sabendo administrar a honra, o privilégio que Deus lhe dera. À luz da Bíblia, existe um personagem que me dá base para falar isto, que é Noé, que no capítulo 9 de Gênesis, versículo 20 e 21, vai dizer que Noé era um agricultor, ele plantou uma vinha. Fala do início do ministério, fala dos momentos de dificuldades para dar um passo na vida. E diz no versículo 21 que Noé bebeu do vinho, ou seja,
ele está desfrutando do seu serviço, do fruto do seu trabalho. Isso é digno, isso é honroso, isso é legal, isso é meritório. Mas você vai ver também no versículo 21 que Noé acabou-se embriagando. Ou seja, ele não soube dosar o desfrute. Ele mergulhou e acabou agora sendo dominado, está embriagado, porque foi para o excesso. Quantos estão no excesso, praticando ilegalidade, praticando corrupção, algo imoral, ilícito, perder o pudor? E a prova disso é que Noé ficou nu, despido, embriagado, porque uma pessoa embriagada, ela perde a sobriedade, ela perde o domínio próprio. E quantos estão assim, exercendo liderança, pregando em cima dos púlpitos, achando que é o máximo, que se comportando como se ele fosse o próprio Deus, que todos que estão ao redor dele não passam de súditos, são vistos como produtos, como coisas descartáveis. A só palavra dele vale, ele tem que ser exaltado, glorificado, honrado. Então, por quê? Ele está embriagado pelo poder. E ele se sente tão superior, o Todo-Poderoso, que ele acha que não tem que dar obediência a ninguém, que não tem que estar debaixo de autoridade de ninguém, que a voz dele é uma lei, que o que ele falou está falado. Então, e ficam fazendo da igreja praticamente o seu refém, porque ele está embriagado pelo poder. E essa nudez é um sinônimo de imoralidade, é um sinônimo de práticas profanas, que não condiz com as sagradas escrituras, que são abomináveis, que levam à desonra. E quantos líderes, pregadores, pessoas que Deus exaltou, que se sentiram o máximo e que negociaram a alma, negociaram a própria família e estão tudo agora mergulhados na lama, na desgraça, e estão dando a paternidade ao diabo. E não tem nada de diabo, o que teve foi embriaguez pelo poder, porque não souberam reconhecer que tudo que acontece na vida de uma pessoa chamada por Deus é bondade divina, é misericórdia divina, é graça divina, é compaixão divina, e o mérito é Jesus. Aí entram pela embriaguez do poder, acabam roubando a glória de Deus, e Deus tem que tomar as providências. E uma das providências é Deus freando esta pessoa. E quando Deus chega a frear esta pessoa, aí, querido, é doído. Porque quem rouba a glória de Deus e quem se embriaga pelo poder é uma sinalização que está fora de um grande propósito e que não se submete mais à vontade de Deus e que quebrou os princípios estabelecidos pelo divino. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos receber toda a valorização, toda a honra que Deus nos dá, colher o fruto e beber do fruto do nosso trabalho, mas sabendo que tudo é Deus, é a graça de Deus. Então, jamais embriagueis pelo poder. E quando Deus te colocar no poder, reconheça que a glória é de Deus, que a honra é de Deus, a majestade é de Deus e todo louvor é do Senhor.